Graça e paz. Irmão Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, eleitos abençoados, estamos aqui uma vez mais para trazermos uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração. De antemão, quero mandar aí a graça e a paz e um alô para todos os meus inscritos no YouTube e para todos os irmãos aqui no Facebook. Graça e paz para todos. Deus continue abençoando a todos com toda a sorte de bênção, em nome do Cristo ressuscitado. Quero mandar graça e paz aí para o irmão Neilton Cardoso, ministro da Nova Aliança, pregador do Evangelho da graça de Deus. Irmão Neilton, Deus continue te abençoando. Eu quero também mandar graça e paz para o irmão Reginaldo Bertoso, aí de Brasília, ministro da Nova Aliança, pregador do Evangelho da graça de Deus. Irmão Reginaldo, que o Pai continue te abençoando ricamente e poderosamente. Que o Pai multiplique as tuas forças, a tua saúde e te dê muitos anos de vida em nome do Cristo ressuscitado. Meus amados, estamos aqui em torno do nome do Cristo ressuscitado para trazer uma palavra de Deus do Evangelho, uma palavra pura, limpa, uma palavra abençoadíssima para os nossos corações. De antemão, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração, uma breve confissão. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te exalto, eu te rendo glórias, louvores e admiração. Pai, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas obras da carne cometida, por olhar, palavras, obras e práticas. Pai, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Pai dos Espíritos, eu te peço, empurra um pouco mais essa espada do Espírito no coração do teu povo. Fala conosco uma vez mais. Pai, eu te peço pela tua graça, me usa, pois eu vou usar uma vez mais a tua palavra. Fala conosco, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus amados irmãos, para nós ganharmos tempo, eu vou ler aqui em Romanos capítulo 10, carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia em uma casa na cidade de Roma, ao nome de Jesus ressuscitado. Diz assim a epígrafe: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Versículo 3: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Versículo 4: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 2 e 3, que diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 10, que o bom desejo do seu coração e a sua oração a Deus por Israel era para que Israel fosse salvo. Essa salvação aqui não era a salvação para a vida eterna, pois a salvação para a vida eterna Cristo já havia feito com seu sacrifício na cruz do Calvário.
a salvação para a vida eterna, os judeus já haviam recebido com o sacrifício de Cristo na cruz. Essa salvação aqui, que Paulo disse que a oração dele por Israel era para que Israel fosse salvo, essa salvação era a salvação da mente. Era a salvação no entendimento. Aí Paulo diz o porquê, no versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Os judeus, o povo de Israel, eles tinham zelo de Deus. Eles guardavam a Torá, a lei mosaica, a lei de Moisés, e eles tinham até zelo de Deus. Eles tinham zelo de Deus no tocante à lei mosaica, a lei de Moisés. Ora, eles praticando as ordenanças da lei de Moisés, eles achavam que com isso estavam fazendo a vontade de Deus. Eles praticando os rudimentos fracos e pobres da lei, eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, porque eles tinham zelo de Deus, porém sem entendimento. Eles praticavam a Páscoa, eles praticavam o jejum, eles praticavam a circuncisão, eles praticavam sacrifício de animais, achando que com isso eles estavam agradando a Deus, achando que com isso eles estavam fazendo a vontade do Pai. Eles tinham zelo de Deus, não com entendimento. Aí no versículo de número 3, Paulo disse: porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Olha, os judeus de judaica, irmão Reginaldo Bertoso, irmão Neilton, eles não conheciam a justiça de Deus. E como eles não conheciam a justiça de Deus, eles estabeleceram a sua própria justiça. E eles estabelecendo a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à justiça divina, à justiça de Deus. E quais eram as obras que eles praticavam estabelecendo a sua própria justiça? O dízimo, o jejum, a guarda do sábado, a circuncisão, sacrifício de animais, subir o monte, apresentação de crianças e etc. Eles, desconhecendo a justiça de Deus, estabeleceram a sua própria justiça, achando que era por aquelas obras carnais, porque as ordenanças da lei eram ordenanças da carne, não tinha nada do espírito, porque tinha purificações por meio do sangue de bode, de touro, de novilhos, de novilha, e tinha obruções também, purificações por meio da água. Então, nada da lei de Moisés era do espírito, eram mandamentos da carne, eram rudimentos fracos e pobres que nunca aperfeiçoavam os seus ofertantes, eram os rudimentos carnais. Então, o povo de Israel, desconhecendo a justiça de Deus, estabeleceu a sua própria justiça. E quais eram as suas próprias justiças? Praticando as ordenanças da lei. Vê se isso não é o retrato da chamada erradamente igreja hoje no Brasil e em alguns lugares no mundo. Os evangélicos servem a Deus, têm até zelo de Deus, porém sem entendimento. Eu conheço muitos evangélicos que são pessoas sinceras, são pessoas honestas, são pessoas que têm uma palavra só e são pessoas que até têm amor ao próximo e até pratica o repartir do pão. Eu conheço. Eles têm até zelo de Deus, mas eles acham na mente deles que eles estão fazendo a vontade de Deus, irmão Neilton Cardoso, é através do jejum. Eles acham
que para eles ter uma comunhão com Deus é através do suco de quiçuque e do pedacinho de pão pumã. Eles acham que para eles ter uma comunhão com Deus, eles têm que fazer sacrifício, eles têm que fazer voto. Eles têm que estar no culto, 7h30 em ponto, não pode atrasar. Tanto é que tem evangélicos que é dono de lojas, dono de empresa, donos de fábrica, que era para ele fechar sua loja 6 horas, mas para agradar o intitulado pastor lá do templo religioso que ele frequenta, ele fecha às 5 para ir para a reunião das 6 que tem no templo religioso. E pode chegar pessoas para comprar rodo na loja dele, mas como ele tem um compromisso de estar 6 horas e ponto no templo religioso para a reunião com o intitulado pastor e com os demais obreiros, ele suspende tudo, fecha tudo e vai para a reunião. Por quê? Porque eles estão sujeitos a homens. E Paulo disse que o nosso chamado é para a liberdade. E Paulo disse aos Gálatas capítulo 5 assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não vos submeteis, se sujeiteis ao jugo de servidão, de escravidão. Então, amados, os religiosos, eles servem a homens. Irmão Fabiano, o senhor não está sendo prolixo, não? Isso não é uma ousada asseveração da sua parte? Não, senhor, porque essa que é a verdade. Eles têm zelo de Deus, mas porém servem a homem. E Paulo disse: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos submetais novamente ao jugo de servidão. Eles estão sujeitos a homens, estão sujeitos ao que o intitulado pastor diz, ao pastor presidente, aos bispos, às bispas, os apóstolos, as apóstolas. Para eles só vale o que o pastor fala, o que o apóstolo falou, o que a pastora falou, o que o bispo falou. Muitos religiosos estão pouco se lixando com o que está escrito na Bíblia. Você conversa com um religioso, abre a Bíblia e mostra para ele as verdades do Evangelho. Muitos tapam os ouvidos porque tem coceira nos ouvidos, estão pouco se lixando com o que está escrito na palavra do Pai. Mas se o pastor deles, o intitulado pastor dele falar, ele acredita. Se o intitulado bispo dele falar, ele acredita, porque para os religiosos, se o camarada é pastor, é bispo, é um apóstolo, é pastor, é como se fosse Deus na terra. Eles estão sujeitos a homem. E Paulo disse uma passagem muito linda em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 18. Paulo falou assim, ó: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, quando o cristão é guiado pelo Espírito Santo, quando o cristão anda no Espírito e é guiado pelo Espírito Santo, ele não se submete aos mandamentos da lei judaica. Ele não se submete a homens. Ele não se submete a intitulado pastor, ou bispo, ou apóstola, ou bispa, porque ele anda no Espírito. E Pedro, certa feita, disse lá em Atos capítulo 5, versículo 29, mais importa a nós obedecer a Deus do que a homens. Então, quando o cristão é dirigido e anda no Espírito, é dirigido pelo Espírito Santo, ele não se submete a homem, ele se submete ao dono da igreja, ao cabeça da igreja, ao poderoso, ao todo-poderoso, que é o Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, os judeus, eles tinham zelo de Deus, porém, eles não conheciam a justiça do Pai. E como eles não conheciam a justiça de Deus, eles estabeleceram a sua própria justiça. Foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus
e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. É o que os religiosos fazem. Eles estabelecem a sua própria justiça. Como assim? Eu jejum. Eu tenho comunhão com Deus porque eu oro de madrugada. Eles têm até zelo de Deus, porém não têm entendimento, não têm conhecimento, eles não conhecem a justiça de Deus. E como eles não conhecem a justiça de Deus, eles rejeitam a justiça de Deus e estabelecem a sua própria justiça. Ou seja, eles não acreditam que através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eles já estão aproximados de Deus, justificados, feito nova criatura, batizado com o sangue de Cristo, ressuscitados espiritualmente, abençoados para sempre com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Eles acham que para eles ter comunhão com Deus, para eles serem abençoados, para eles alcançarem uma bênção, para eles receberem uma bênção, eles têm que jejuar. Eles têm que estabelecer a sua própria justiça. Eles têm que subir ao monte, eles têm que fazer uma campanha, eles têm que fazer 21 dias de jejum e oração, eles têm que praticar votos, sacrifícios, eles têm que dar dízimo, eles têm que frequentar tempo de pedra de segunda a segunda, eles têm que participar de vigília, eles têm que ir para a consagração, para o círculo de oração. Eles têm que fazer uma série de coisas para se aproximarem do Pai. E fazendo isso aqui, eles rejeitam o sacrifício de Cristo. Eles rejeitam a justiça de Deus e estabelecem a sua própria justiça. Vocês já repararam que quando você conversa com um religioso, tem sempre o eu na frente? É porque eu jejuei. Ah, eu fui abençoado com essa casa porque eu jejuei. Ah, eu fui abençoado com isso e com aquilo porque eu orei muito de madrugada. Sempre tem um eu. Ah, eu alcancei isso aqui porque eu fui ao monte. Ah, as portas abriu para mim do emprego porque eu participei de uma campanha na igreja de 7 dias de jejum e oração. Ah, então sempre tem um eu. Eu orei, eu jejuei, eu fiz, é porque eu faço tudo certinho, eu não perco um culto, eu estou lá todo domingo às 7h30 da noite, eu não perco um círculo de oração, tudo é eu, é o homem que fez. E nesse pacto, na nova aliança, não tem participação de homens. Nesse pacto, na nova aliança, o homem não fez nada para merecer a graça de Deus. Por isso que a palavra graça quer dizer no hebraico charis, que significa favor imerecido de Deus para a comunidade. Graça é um favor imerecido. Você não merecia e mesmo assim Deus te abençoou. Você não merecia e mesmo assim Cristo te aproximou com seu sangue derramado na cruz de Deus. Nós não merecíamos, mas mesmo assim fomos aproximados do Pai através do sangue de Cristo derramado na cruz. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos estarmos aqui respirando e mesmo assim o Pai nos deu, esse ar maravilhoso para nós respirarmos, o fôlego da vida. Então, graça é um favor imerecido. Mas a religião, os religiosos não vivem por graça. Eles vivem pelas obras da lei de Moisés. Eles vivem por obras. É porque eu dei o dízimo, é porque eu me esforcei, é porque eu jejuei, eu consagrei, eu orei de madrugada, levantei 3 horas da manhã, paguei o preço para receber isso, para receber aquilo. Só que Paulo disse, usado pelo Espírito Santo, que os judeus, estabelecendo a sua própria justiça, rejeitaram a justiça de Deus. E é isso que os religiosos, especialmente os evangélicos, estão fazendo. E os intitulados pastores também fizeram e estão fazendo.
Eles rejeitaram a justiça de Deus. Eles rejeitaram e rejeitam a graça de Deus. Eles vão contra o sacrifício de Cristo na cruz. Eles não aceitam, eles rejeitaram o sacrifício que Cristo fez naquele madeiro. E agora eles dizem, não foi através do sacrifício de Cristo, não. Jesus morreu na cruz, mas nada é de graça. Tem que pagar o preço. Aí eles estão estabelecendo sua própria justiça. Tem que vir para a consagração. Tem que fazer jejum. Mas abençoado, jejum era uma das ordenanças da lei que Cristo aboliu com seu sacrifício na cruz. Se você hoje faz jejum, você está contra o sacrifício de Cristo no madeiro. Se você faz jejum, você está dizendo com essa prática que Jesus morreu na cruz em vão. E Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo de número 21. Paulo disse, se a justiça provém da lei, que lei? A lei de Moisés, segue-se então que Cristo morreu em vão. Cristo morreu debalde. Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo de número 4. Vós que vos justificais pela lei, separado estar de Cristo, e da graça tendes caído. Se você se justifica pela lei, não, porque eu jejuei, e jejum era uma das obras da lei, você está separado de Cristo, e da graça você está caído. E a expressão caído quer dizer que você não desfruta dos benefícios espirituais que Cristo conquistou para nós naquela cruz, naquele madeiro. Não desfruta. Não reina em vida e em perfeita vitória, porque você rejeita a graça de Deus, você rejeita o sacrifício de Cristo e estabelece a tua própria justiça. Porque jejum é estabelecer a tua própria justiça, porque jejum era uma das ordenanças da lei que Cristo aboliu. E jejum é sacrifício. Você acha que o pai quer que seu filho fique sem comer e sem beber para ter comunhão com ele? Jesus de Nazaré pregando para os judeus de origem judaica, ele disse no livro histórico de Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi, recebereis. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pois aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Aí Jesus de Nazaré disse assim no versículo de número 11 para os judeus: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Né? Então Jesus olhou para os judeus de origem judaica e disse assim: vocês sendo homens, sendo maus, vocês dão boas coisas, vocês sabem dar boas coisas para os filhos de vocês. Quanto mais o Pai Celestial dará bens, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Só que no versículo 10, no versículo 9, Jesus falou assim: e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então Jesus olhou para os judeus e falou: qual dentre vós aí é o pai de família, é o homem que se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra para comer? Nenhum. Versículo 10, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra, uma serpente? Nenhum. Ora, se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas, dará bens aos que lhe pedirem. É ou não é? É. Então você acha que o pai é perverso, é carrasco, para querer que você fique sem comer, sem se alimentar, sem beber, para alcançar uma bênção da parte dele? Você acha que Deus, ele quer que você fique sem comer para ter comunhão com ele? Não, Senhor. Só que os religiosos fazem jejum, eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. E eles, com essas práticas, rejeitam a graça de Deus, rejeitam o sacrifício de Cristo naquele madeiro e estabelecem a sua própria justiça. Só que jejum era uma das ordenanças da lei de Moisés que Cristo aboliu com seu sacrifício na cruz do Calvário. Se você faz jejum hoje na graça e em graça, você está dizendo que Cristo morreu em vão, você está dizendo que Cristo falhou naquele madeiro, você está indo contra o sacrifício de Cristo,
Você está dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi completo e você tem que completar com teu jejum, com teu sacrifício, dando o dízimo e etc. E aí o que acontece? Você, com essas práticas, se separa de Cristo e cai da graça. É o que os religiosos estão aí. Todos religiosos que praticam as ordenanças da lei estão separados de Cristo e estão decaídos, caídos da graça de Deus. Não desfruta dos benefícios espirituais do Cristo naquele madeiro. Estão caídos da graça, estão separados de Cristo. Porque o Pai não quer que você faça jejum para ter comunhão com Ele, porque a sua comunhão com Ele já está perfeita. E a tua comunhão com Ele foi feita naquela cruz. Paulo, pregador dos gentios, disse lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, através da morte de Jesus Cristo na cruz. Isso é, Deus estava em Jesus Cristo na cruz, ligando, aproximando, reconciliando o mundo, a humanidade, nós gentios para com Deus. E naquele madeiro, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Alô? Todos vocês que me ouvem já estão reconciliados para sempre com o Pai através do sacrifício de Cristo na cruz. Paulo, ele disse aos Romanos no capítulo 10 que a oração dele era que para que Israel fosse salvo na mente, salvo no entendimento, porque nas epístolas de Paulo, nas cartas paulinas, a salvação não é para a vida eterna. A salvação, quando aparece a palavra salvação, irmão Neilton Cardoso, se refere à salvação da mente, a salvação no entendimento. Então, nossos irmãos evangélicos, eles precisam ser salvos, mas serem salvos na mente deles, serem salvos no entendimento. Não é ser salvos para a vida eterna, porque a salvação para a vida eterna já foi feita na cruz. Eles precisam hoje ser salvos no entendimento. Eles até têm zelo por Deus, eles têm zelo de Deus, mas não têm entendimento. E sem o entendimento, eles rejeitam a graça de Deus e estabelecem a sua própria justiça. Eles dizem, é porque eu jejuei, eu tenho que fazer jejum. Quando não é isso, eles dizem, eu tenho que pagar o preço. Mas o preço já foi pago. Porque quando Jesus de Nazaré, lá no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, jogou o braço para a direita, braço para a esquerda, irmão Bruno Silva, e disse assim no aramaico, tetelestai, está pago, está feito, ninguém desfaz, acabou, findou, está consumado. Ele já pagou o preço pelas vidas. Então, se você hoje diz que está pagando o preço, você está dizendo que Cristo falhou na cruz. Você está dizendo que Jesus não pagou o preço pelas vidas na cruz. E ele pagou o preço, dando sua própria vida, ele se ofereceu como oferta pelo pecado. Que pecado? Transgressão da lei, que era o pecado dos judeus. Ele se ofereceu naquele madeiro para tirar a transgressão dos judeus, para tirar os pecados dos judeus, que era a transgressão da lei de Moisés. Porque na lei, quase tudo se purificava por meio do sangue. Então, os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem da linhagem de Arão ofereciam sacrifício de touro, de bode, de novilho, de novilha, e sacrificavam o animal, imolavam o animal e aspergiam o sangue do animal sobre a arca. Eles faziam expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Então quase tudo, segundo a lei, se purificava através do sangue. Então, Cristo derramou até a última gota de sangue na cruz para tirar o pecado dos judeus por nome de transgressão da lei de Moisés. E aquele sangue
que Cristo derramou na cruz teve um efeito bilateral para nós gentios. Como? Atraiu os gentios para Deus, aproximou os gentios de Deus, reconciliou os gentios de Deus. Então você não precisa fazer jejum para ter comunhão com Deus. Você já está em comunhão com Deus, tudo isso através do sacrifício do Cristo na cruz do Calvário. Pegou a visão? A sua comunhão já está perfeita com Cristo. Você não precisa jejuar para ter comunhão com o Pai. Você já está em comunhão com o Pai. Disse Paulo, depois que voltou no terceiro céu, a igreja que se reunia em uma casa lá em Corinto, cuja capital era Grécia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, Paulo disse: aqueles que se unem com o Senhor é um só Espírito. Nós já estamos unidos com o Pai, reconciliados através do sacrifício de Cristo na cruz, e somos um só Espírito com o Pai. Se nós já estamos unidos com o Pai, nada que a gente faça pode nos trazer comunhão com o Pai, porque a nossa comunhão já está perfeita. Nossa comunhão já está perfeita, você já está em comunhão com Cristo. Você não precisa fazer jejum. Ah, mas no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, o povo de Israel jejuavam. Alô? Eles jejuavam porque era lei. Era uma das ordenanças da lei de Moisés. Mas em Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo voltou no terceiro céu e disse: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo não é a continuação da lei. Cristo é o fim da lei, é o fim dos rudimentos, é o fim das ordenanças da lei de Moisés. Então, você não precisa fazer jejum. Você não precisa pagar o preço, porque Cristo naquele madeiro pagou o preço pelas vidas. Outros dizem: eu vou subir um monte para me encher do poder de Deus. Porque quanto mais oração, mais poder. Mas subir monte também era uma das ordenanças da lei. E aí, lá no livro histórico de Lucas, capítulo 6, versículo 12, seja bem-vinda à nossa live, irmã Vanilda Lima, ministra de uma nova aliança, pregadora do Evangelho da Graça. Graça e paz. Deus continue te abençoando. Melhor noite para a irmã. Estamos juntos aí pregando esse evangelho poderoso da graça de Deus. Aí Lucas 6, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus de Nazaré foi ao monte e passou a noite inteira em oração. Mas por que Jesus de Nazaré subiu ao monte e passou a noite inteira em oração? Porque ele estava cumprindo a lei de Moisés na sua própria carne. Nele mesmo. Ele estava cumprindo as 613 ordenanças da lei de Moisés. E como ele estava cumprindo as 613 ordenanças da lei de Moisés, subir monte, orar no monte, era uma das ordenanças da lei de Moisés. Por isso que ele foi ao monte. Mas depois que ele cumpriu as 613 ordenanças da lei de Moisés nele próprio, ele aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Então, nenhum dos mandamentos da lei de Moisés era um mandamento do Espírito, eram mandamentos da carne. E a lei não aperfeiçoava ninguém, os seus ofertantes. Por isso que está escrito em Hebreus capítulo 10, eu vou ler para você, Hebreus capítulo 10, Paulo pregando a igreja que se reunia em uma cidade, aos judeus de origem judaica, né? Ao nome do Cristo ressuscitado. Esses irmãos se reuniam, não eram em templo religioso. Esses irmãos se reuniam nas casas. Paulo disse aos Hebreus capítulo 10 assim, ó: porque tendo a lei a sombra, era uma sombra a lei, não era nada real, não era nada exato, era uma sombra, era uma representação. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, a lei de Moisés não aperfeiçoava ninguém, sempre mostrava o homem pecador. Por mais que os israelitas fizessem jejum, subissem monte, fizessem sacrifício de animais, guardassem o sábado, não era suficiente. Porque a lei sempre se apresentava a eles imperfeitos, pecadores, miseráveis.
pecadores. E eles sempre precisavam repetir continuamente os mesmos sacrifícios que nunca lhes aperfeiçoava. É ou não é? É. Hebreus capítulo 10, versículo de número 2. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Então, se aquelas coisas, se aquelas ordenanças da lei de Moisés, se aqueles sacrifícios de animais tivesse poder para remover pecado, para tirar pecado, Paulo disse assim, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Então, se aquilo que a lei apresentava como justiça própria para se aproximar de Deus, para ter comunhão com Deus, tivesse efeito, tivesse poder sobre a vida do povo judeu, sobre a vida dos israelitas, deixaria de ser oferecidos. Mas porque continuamente eles ofereciam os mesmos sacrifícios, porque não aperfeiçoavam e apresentavam os ofertantes imperfeitos diante do Pai. É o que acontece na religião evangélica. A religião evangélica apresenta o homem como um pecador, como pó da terra, como miserável. E os seus ministrantes, os seus pregadores e pastores aí, intitulados pastores, oferecem os mesmos sacrifícios que nunca apresenta o povo perfeito. Só apresenta o povo imperfeito diante de Deus. E nada que o religioso faça basta. Sempre tem que repetir os mesmos sacrifícios. Campanha de Daniel. 7 dias de oração de Daniel. Aí vão 7 dias de oração de Daniel. Qual é o propósito da campanha? Para Deus libertar meu filho das drogas. Aí a irmã participa. 7 dias de campanha de Daniel. 7 dias de campanha de um defunto. Porque Daniel já morreu. De um defunto. Aí vai. 7 dias. Após os 7 dias, o filho da irmã continua nas drogas, não sai das drogas, não é liberto das drogas e continua nas drogas. Aí o que os pastores e pregadores mandam a irmã fazer de novo? Não, faça a campanha de novo. A irmã faz outra campanha porque o pai vai libertar teu filho, Deus vai libertar teu filho das drogas. Aí a irmã faz de novo mais 7 dias de campanha de Daniel. Após os 7 dias, o filho dela não sai das drogas, continua nas drogas. Aí o que acontece? Ela vai até o intitulado pastor e fala, pastor, meu filho continua nas drogas, o que eu faço? Irmã, persevera. Continua orando, irmã. Essa é a resposta deles, persevera. É porque a irmã está orando muito pouco. A irmã tem que orar com mais fé. A irmã está com falta de fé. A fé da irmã está muito pouca. A irmã tem que fazer a campanha direito. A irmã não fez a campanha direito. E a irmã tem que fazer a campanha direito e tem que pegar um envelope para dar oferta. Porque toda campanha nos templos religiosos tem que dar oferta. Eu nunca vi no sistema religioso uma campanha em que o pastor não deu envelope para um membro colocar uma oferta. Sempre tem oferta, porque eles fazem essas campanhas para arrecadar dinheiro, essa que é a verdade. E aí a irmã repete os mesmos sacrifícios que não tem poder algum, gente. Paulo disse que se isso tivesse poder, os seus ministrantes deixariam de oferecer essas coisas para o povo. Porque se isso tivesse poder, só bastava fazer a campanha uma vez de 7 dias que o filho da irmã ia sair das drogas. E por que não saiu? Porque essas coisas não têm poder. Essa que é a verdade. Culto de busca do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo disse, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? No versículo 17, Paulo diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que é vocês, que sois vós, é santo. Aí o que acontece? Culto de busca do Espírito Santo. Eles vão buscando, e busca. Segunda-feira, culto de busca do Espírito Santo.
Aí você vai para um religioso e fala, mas vocês não fizeram a campanha da busca do Espírito Santo em 1975? Será que de lá para cá vocês ainda não acharam o Espírito Santo? Não, nós ainda não achamos o Espírito Santo. Estamos buscando ainda o Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo já está na vida do abençoado, já está na vida da abençoada, e eles estão buscando. Ora, meu irmão, se o Espírito Santo está em mim, está no meu espírito, está na minha vida, eu preciso buscar ele aonde? Se o Espírito Santo mora na minha vida, eu não preciso buscar quem mora em mim. Correto? Correto. Mas os religiosos continuam buscando e nunca encontram dentro da religião, dentro dos templos religiosos, no monte, porque o Espírito Santo está dentro deles. Mas o que acontece? Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento, estão perdidos na mente. E aí Paulo disse em Romanos capítulo 10, irmãos, a minha oração por Israel é essa, que eles sejam salvos. Salvo aonde? Na mente, no entendimento. Por quê? Porque eles querem estabelecer sua própria justiça, eles rejeitam a justiça de Deus, a graça de Deus, estabelecendo a sua própria justiça. É o que os religiosos fazem. Eles estabelecem a sua própria justiça através de campanha, através de jejum, através de subir o monte, através de pagar o preço. Estabelece a sua própria justiça. Mas essas coisas, gente, não têm poder. Essas coisas não funcionam. Porque o Espírito Santo não precisa ser buscado, ele já mora na tua vida. O apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo, disse em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 19, aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo, meu amado, mora no teu espírito. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito do Pai habita no teu espírito, não precisa você buscar ele. Ele está na tua vida, ele mora com você, ele anda com você 24 horas por dia. Ele nunca te abandona. Então não precisa você fazer campanha de busca do Espírito Santo. Não precisa você buscar o Espírito Santo. Essas coisas não têm poder. Ah, campanha de oração no monte. Qual é o propósito? Para Deus abrir a porta de emprego. Para Jesus curar minha filha que está enferma. Aí vai os religiosos para cima do monte buscar Deus aonde o Pai não está, sendo que o Pai está dentro deles. Mas como eles não têm entendimento, não são salvos na mente, eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Eles não conhecem a justiça do Pai, eles não têm entendimento de Deus, como não têm entendimento do Pai, eles rejeitam a justiça do Pai, a graça do Pai, e estabelece a sua própria justiça. Aí vai para o monte, faz a campanha para Deus abrir a porta de emprego, para Deus curar sua filha que está enferma, mas não acontece nada. E aí quando o povo vai cobrar seus líderes religiosos, intitulados pastores aí, qual é a resposta deles para o povo? Ah, porque vocês não estão fazendo a campanha direito. Ah, porque vocês não orou direito, está orando muito fraco, muito devagar, tem que ter mais fé, tem que ter mais fervor na oração. Tem que orar de todo o coração. Mas pastor, eu todos os dias estava no monte na campanha e minha filha continua enferma, pastor. As portas para mim não abrem, pastor. Tem até zelo de Deus, mas não tem conhecimento do Evangelho, não é salvo na mente. Vão contra o sacrifício de Cristo e estabelece a sua própria justiça. Então, amados, a religião, ela foi levantada para desafiar o próprio Pai. A religião é inimiga de Deus. Paulo disse lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24, que a lei de Moisés nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Olha como está escrito. A lei nos serviu de aio, verbo passado, nos serviu, não serve mais. A lei nos serviu de aio. O que é aio? A palavra aio no grego quer dizer paidagogo. O que quer dizer paidagogo? Você lembra que aquelas mulheres que são psicólogas, que conversam com as crianças, é a chamada pedagoga, né?
pedagogo e tem um pedagogo. Paidagogo no grego quer dizer protetor, condutor, aquele que protege, aquele que guia. Então, a lei de Moisés serviu para os judeus como guia, como um condutor para os conduzir os israelitas a Cristo. Aí Paulo, como era judeu de origem judaica, escrevendo para o sermão da Galácia do Sul, Paulo disse: porque a lei nos serviu diário, não serve mais para nos conduzir a Cristo. Serviu, amados, não serve mais. Por quê? Porque na cruz, Cristo aboliu a lei, aboliu o aio, o paidagogo, o condutor que era a lei de Moisés. Cristo aboliu e estabeleceu a sua graça com seu sangue derramado na cruz do Calvário. Uma vez que Cristo aboliu o paidagogo, o aio, o condutor, a lei de Moisés com a sua morte na cruz do Calvário, ele acabou com a religião judaica. Ele acabou com a religião judaica. E a religião hoje não conduz ninguém a Cristo. A religião hoje não conduz ninguém a Cristo. Já conduziu no passado os judeus a Cristo. Hoje a religião é inútil. A religião hoje, ela é inútil, irmã Vanilda Lima. Ela escreveu aí para mim: excelente entendimento, parabéns, meu irmão. Obrigado. A religião hoje é inútil. Porque ninguém precisa de religião para ter comunhão com o Pai. Ninguém precisa de uma religião para ser uma pessoa boa. Ninguém precisa de religião para amar o próximo. Ninguém precisa de religião para fazer o que é certo ou o que é errado. Porque a religião Cristo destruiu nos seus dias, acabando com a lei, destituindo os sacerdotes do seu serviço contínuo e com a queda do maior representante da religião, que era o Templo de Pedra de Jerusalém. Uma vez que Cristo acabou com a religião, derrubou a lei e acabou tudo, o que aconteceu? Constantino levantou de novo. Os religiosos levantaram de novo aquilo que Cristo destruiu, edificaram de novo para ir contra Cristo, para desafiar a Cristo. Porque a religião é anticristo, é contra Cristo, se opõe a Cristo, se opõe ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então aquilo que Cristo destruiu, eles edificaram, eles levantaram de novo para prender pessoas, para oprimir pessoas pregando a lei e para arrancar o dinheiro das pessoas usando o nome de Deus e a lei de Moisés. É o mesmo sistema dos escribas e fariseus, dos líderes religiosos da época de Cristo, só mudou a roupagem, mas é o mesmo sistema. Eles pregavam a lei para o povo e roubavam, devoravam as carras das pobres viúvas, os líderes religiosos. E Jesus de Nazaré, um dia pregando, disse no livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 14, assim: ai de vós, escribas e fariseus, que roubais, que devorais as carras das pobres viúvas, e para disfarçar vocês fazem prolongadas orações. Em verdade vos digo que no dia do juízo vocês vão ter o mais severo castigo, o mais severo juízo. E esse dia do juízo foi em 70 DC depois de Cristo, quando Cristo veio sobre as nuvens. A expressão sobre as nuvens quer dizer, ele veio com juízo para julgar os judeus, julgar Israel. Ele julgou Israel, julgou Caifás, julgou aqueles que lhe transpassaram ao meio, que foram os soldados romanos. Ele julgou Israel, julgou os judeus. Ele usou a espada do general romano Tito II, quando Tito II, no ano 70 depois de Cristo, invadiu Jerusalém com o exército romano, devastou Jerusalém, massacrou Jerusalém, sitiou Jerusalém. Tito entrou no templo de Jerusalém, matou os sacerdotes e destruiu o templo de Jerusalém. Eles tiveram o mais severo juízo,
porque os líderes religiosos da época de Cristo eram os opositores, eram os diabolos, aqueles que eram contra Cristo, os opositores, inimigos de Cristo. E os diabolos, os opositores hoje, são os líderes religiosos, tanto os evangélicos como católicos. Eles não aceitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O nome Jesus, dentro da religião, só é uma grande fonte de renda para enriquecer os seus líderes religiosos. Porque os líderes religiosos desse país, eles sabem que se eles usarem o nome de Maria ou de João, eles não vão levantar dinheiro. Aí eles usam o nome de quem? De Jesus. Então eles falam até o nome Jesus, mas são contra o sacrifício de Cristo naquela cruz, naquele madeiro. Porque eles pregam aquilo que Jesus nunca mandou pregar e praticam aquilo que Jesus nunca mandou praticar e proíbe aquilo que Jesus nunca proibiu. Eles são contra o sacrifício do Filho de Deus. São contra o sacrifício de Cristo naquele madeiro. Então, os religiosos rejeitam a graça de Deus e estabelecem a sua própria justiça. Porque tudo na religião para os religiosos é o homem que fez, é porque eu dei o dízimo, é porque eu jejuei, é porque eu consagrei, é porque eu participei do círculo de oração. Por isso que eu tive vitória. Alô, abençoados, círculo de oração não tem na Bíblia. Círculo de oração não tem no Evangelho. Círculo de oração é invenção dos intitulados pastores da religião. É macumbogéio. Não tem no Evangelho círculo de oração. Ah, é porque eu fiz um voto. Tudo isso vocês estão estabelecendo a própria justiça de vocês. E uma vez que vocês estão estabelecendo a própria justiça de vocês, vocês rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E além de rejeitar o sacrifício de Cristo, com essas práticas, vocês se separam para bem longe de Deus. Vocês pensam que jejuando, vocês pensam que consagrando, que indo ao monte, que frequentando um templo de pedra e ouvindo a lei, vocês estão se aproximando de Deus, estão perto de Deus? Muito pelo contrário, com essas práticas, vocês estão levantando um véu de novo e estão se afastando do Criador. O Criador não se afasta de você porque ele mora no teu espírito, mas você com essas práticas está se distanciando dele, está se afastando do Pai. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 14, Paulo disse, a irmã Vanilda Lima escreveu aí, concordo plenamente, círculo de oração, mais uma invenção do sistema religioso. E é verdade, porque não tem na Bíblia círculo de oração. Se não tem na Bíblia, é invenção dos pastores. Eles que inventaram. Aí Paulo disse assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Por que, Paulo? Porque até hoje está por levantar o mesmo véu. Mas que véu? Tu te lembras que lá no templo de Jerusalém existia 3 lugares dentro do templo? Primeiro, o lugar santo. Segundo, o lugar santíssimo. E terceiro, o lugar santo dos santos. No lugar santo e no lugar santíssimo, os sacerdotes da tribo de Levi, eles poderiam entrar a hora que quisesse para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Mas no lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que poderia entrar lá, não sem sangue. Ele tinha que entrar com o animal na mão, imolar o animal e aspergir o sangue do animal sobre a arca, pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Só que nesse lugar, justamente por nome Santo dos Santos, existia um véu, uma cortina muito pesada, que era um véu que fazia a separação entre Deus
e os israelitas, e o povo de Israel, entre Deus e os judeus. Só o sumo sacerdote que entrava nesse lugar, além do véu. O véu ficava no meio. O véu ficava antes do lugar santo dos santos. E aquele véu era muito pesado. E aquele véu fazia separação entre Deus e o povo de Israel. Quando Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário, jogou o braço para a direita, braço para a esquerda e bradou, Tetelestai, está consumado, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Uma vez que o véu foi rasgado de alto a baixo, através do sacrifício de Cristo, ele nos deu livre acesso para nós irmos direto à presença do Pai e falarmos com o Pai, sem precisar de sacerdote humano, como os judeus, como o povo de Israel precisavam de sacerdotes humanos para falar com Deus por eles, para falar com Deus para eles. Eles dependiam de um sacerdote terrestre, de um sacerdote humano. Só que nós, povo da graça, não precisamos mais de sacerdote humano. Por quê? Porque disse Paulo aos Hebreus capítulo 7, versículo 25, 26, 27 e 28, que nós hoje temos um sumo sacerdote eterno, para sempre. E quem é ele, nosso sumo sacerdote espiritual? O Cristo ressuscitado. O nosso sacerdote não são os intitulados pastores. O nosso sacerdote em graça e na graça é o Cristo ressuscitado. E ele é sacerdote para sempre. Ele é sacerdote eternamente. E foi Deus que jurou por si próprio, dizendo: tu és sacerdote para sempre. E Deus disse, né? Tu és sacerdote para sempre. Então hoje nós não dependemos de homens para falar com Deus para nós. Porque através do sacrifício de Cristo naquele madeiro, ele nos deu livre acesso para a gente ir direta para a presença do Pai e falar com o Pai. Pelo novo e vivo caminho que foi consagrado pelo véu. Pelo véu é pela sua carne, pela sua morte na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele consagrou o mais novo e vivo caminho pelo seu sacrifício, pela sua morte, para nós irmos direto à presença do Pai e falar com o Pai. Aí Paulo chega para os judeus em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e disse: temos, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, consagrado pelo véu. Que véu? Jesus de Nazaré, naquela cruz do Calvário. Certo? Convictos que o Pai nos ouve e, segundo a sua vontade, responde às nossas petições. Então, nós já estamos reconciliados com o Pai. Podemos falar com o Pai a qualquer momento, a qualquer hora, tudo isso através do sacrifício de Cristo naquele madeiro, naquela cruz do Calvário. Você não precisa de um pastor para falar com Deus por você. Só que os intitulados pastores ocultaram isso dos seus membros, para os membros ficar dependentes da oração deles. Uma das coisas que os pastores e pregadores da lei aí gostam, irmã Maria das Graças, seja bem-vinda à nossa live, Deus continue te abençoando, Deus é contigo, é que os membros fiquem dependentes da oração deles, da mão deles na cabeça dos membros, porque isso dá poder para os pastores, isso dá glória para os pastores. Eles gostam que os membros lhe procurem: ore por mim, pastor, coloca a mão na minha cabeça, pastor. Mas, amado, Cristo ressuscitado está no teu espírito. Cristo no teu espírito, na tua vida, basta, é suficiente. Você não precisa de mão de homem na tua cabeça. Você não precisa de um intercessor, porque nós já temos um intercessor que intercede por nós 24 horas por dia junto ao trono do Pai, à destra do trono do Pai, que é o Cristo ressuscitado. Você não precisa de um pastor para interceder por você, rapaz. Não precisa. Você não precisa da mão de homem na tua cabeça, porque isso também era ordenanças da lei. Você está estabelecendo a sua própria justiça com isso e está rejeitando a graça de Cristo. Se Cristo está na tua vida, já é suficiente. Basta. Você não precisa da minha mão na tua cabeça. Eu não preciso da sua mão na minha cabeça.
Porque Cristo ressuscitado já mora no teu espírito. E Cristo em nós, disse Paulo, é a esperança da glória de Deus. Só Cristo nos basta. Só a graça nos é suficiente. Só a graça nos basta. Seja bem-vindo à nossa live, irmão Alexandre Souza. Deus continue te abençoando. Então, você não precisa da mão de um intitulado apóstolo na tua cabeça. Você não precisa que um pastor ore por você. Você mesmo pode orar por você. Porque pelo novo e vivo caminho consagrado pelo véu, por Jesus de Nazaré, com seu sangue derramado na cruz, ele te deu livre acesso para você ir direto para a presença do Pai e falar com o Pai sem precisar de mediador, de intermediário. Você não precisa de intermediário para falar com Deus. Você mesmo pode falar com Deus. Você fica nessa daí, não, eu vou pedir o pastor orar por mim, para o pastor colocar a mão na minha cabeça. Isso dá poder para os intitulados pastores. Eles gostam. E muitos deles falam até assim, eu vou orar por você, irmã, mas vem cá. Aí chama a irmãzinha no cantinho, vem cá, eu vou orar por você. Mas toma aqui um envelope para você colocar uma oferta. Pastor, ora pela minha filha que está nas drogas. Eu vou orar. Mas a irmã tem que colocar uma oferta aqui no envelope. Por quê? Porque eles são cães gulosos e são mercenários. E isso dá poder para eles. Você não precisa de mão de homem na tua cabeça. Cristo já está na tua vida e é suficiente. Então, os religiosos rejeitam a graça de Deus. E eles odeiam o povo da graça e não querem por perto os pregadores da graça. Porque eles sabem, muitos deles sabem que estão no engano. Estão no engano. E eles, por terem coceira com michão nos ouvidos, eles rejeitam a graça de Deus e abraçam as heresias do sistema religioso. Quando você conversa com um religioso e fala para ele assim, Jesus já voltou. Você não precisa dar dízimo, dízimo era alimento. Ah, muitos vêm com 7 pedras em cima de você. Ah, porque é Satanás usando tua boca. Você está desviado. Você está cheio de demônio. Você não obedece pastor. Você é um desigrejado. Meu amado, nós não somos desigrejados. Por quê? Não, na verdade, nós somos desigrejados sim. Somos desigrejados, sim. Desses templos religiosos, dessas empresas religiosas com o nome de igreja. Porque se você chama nós de desigrejado, também está chamando Jesus de desigrejado. Porque o primeiro desigrejado foi João Batista. João Batista nunca foi ao templo de pedra. Jesus de Nazaré nunca foi no templo de Jerusalém de pedra cantar hino da harpa, participar do culto dos varões, dirigir culto. Jesus de Nazaré, quando ia no templo de pedra de Jerusalém, ele só ia para pregar e para desmascarar os falsos profetas da religião. Ele não ia para congregar. Ele ia lá para desmascarar os judeus, os escribas e fariseus, os líderes religiosos. E certa feita, Jesus de Nazaré pregando, disse no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 44, para os judeus, vocês são filhos do diabo. Eles disseram, não, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse, ainda antes que Abraão existisse, eu já sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Vocês praticam a mentira, andam na mentira. Aí no versículo 59 a Bíblia diz que os religiosos pegaram pau e pedra para atirar em Jesus, para matar Cristo. E Jesus se retirou do templo passando pelo meio deles. Quando um religioso fala comigo, eu vou no templo hoje, eu vou na igreja, né, que eles chamam erradamente de igreja, buscar a Deus. Eu digo para eles, sinto muito te dar essa informação. Jesus foi expulso do templo de pedra e faz mais de 2000 anos. Ele não está nesses templos, ele está na tua vida, na minha vida, em nossas vidas. João Batista nunca foi no templo religioso, foi o primeiro desigrejado. Jesus de Nazaré nunca congregou em templo religioso. Nunca teve líder sobre a vida dele. Jesus de Nazaré ia lá desmascarar os falsos profetas, os líderes religiosos, que eram hipócritas,
por fora bonitinhos, formosos, mas por dentro sepulcro caiados, insolentes. Eles eram ladrões, roubadores, roubava as pobres viúvas usando o nome santo de Deus. Jesus ia lá denunciar os líderes religiosos. Então também Jesus era um desigrejado, porque Jesus não ia no templo congregar e nunca foi membro do templo de Jerusalém. Jesus ia lá pregar a verdade. E Jesus, nessa pregação da verdade de Jesus de Nazaré, Jesus tirou muita gente dentro do templo. As pessoas estavam abandonando o templo judaico, o templo de Jerusalém, para seguir Jesus nas ruas, pelo caminho. E aí Jesus se tornou uma ameaça para o sistema religioso da sua época, porque os líderes religiosos cobravam por sacrifício lá no templo de Jerusalém. Os líderes religiosos cobravam por tudo dentro do templo, cobravam por oração. E Jesus de Nazaré estava tirando com a sua mensagem as pessoas do templo de pedra para seguir a ele pela rua, pelo caminho, pelas praças. E Jesus purificava leproso, ressuscitava morto, levantava paralítico, tudo na rua. E Jesus não cobrava uma única moeda por isso. E lá no templo, os caras cobravam por tudo. Igual os intitulados pastores hoje, lá nos templos dele aí, nos templos religiosos de hoje, eles cobram por tudo, tudo é pago lá dentro. Nada é de graça. Até para participar do grupo das senhoras tem que pagar. Tem que pagar a camisa para vestir, a camisa do grupo das senhoras tem que pagar. Quanto é? R$30. É tudo pago. Quando vai fazer uma cantina na chamada erradamente igreja, os membros também têm que desembolsar dinheiro para comer. Tem que cooperar. Só que tem um porém. Eles dão dinheiro para fazer a cantina, para comprar os materiais para fazer. Além dos intitulados pastores pedir dinheiro para os membros para fazer um cachorro quente, um bolo, uma torta, para fazer cantina, para arrecadar dinheiro para a obra deles, porque não é para a obra de Deus, os membros para comer tem que pagar de novo. Sim, senhor. Além de darem dinheiro para fazer, né, a cantina lá, fazer o bolo, fazer a torta, para comer do bolo, comer da torta, tem que pagar de novo. E é caro, porque um pedaço de bolo que se vende na rua a R$2,50, nos templos religiosos aí, principalmente nas festas, nos congressos, é R$5, R$6 um pedacinho pequenininho de bolo. Um copo de refrigerante que você toma na rua de R$1,50 a R$1, nos templos religiosos é R$2,50. Então, além dos membros darem dinheiro para fazer a chamada cantina, para a obra do senhor pastor, tem ainda que pagar por isso. Então, tudo é pago dentro do sistema religioso. Tudo tem um preço. Nada é de graça. É tudo pago. A pessoa participa do círculo de oração. Tem que pegar envelope para dar oferta, tem que dar dízimo, tem que entrar na campanha para comprar ar-condicionado, tudo é pago. Então Jesus se tornou uma ameaça para o sistema religioso, porque Jesus não cobrava por nada. Pelo contrário, Jesus ressuscitava morto, Jesus curava paralítico, purificava leproso, tudo de graça. E depois que ele fez tudo de graça, ele chamou o colégio apostólico, seus 12 apóstolos, e deu uma recomendação e disse, no livro histórico de Mateus, capítulo 10, versículo 8, dai de graça o que de graça recebeste. Ele mandou passar a mensagem de graça. Só que os gananciosos da religião disseram que nada, eu não vou passar a mensagem de graça e não vou pregar de graça, para as pessoas me ouvirem pregar a lei de Moisés, porque a igreja evangélica, a chamada erradamente igreja evangélica, não prega evangelho. A chamada erradamente igreja evangélica prega a lei de Moisés. E algumas coisas da lei, não é tudo da lei que eles pregam. Outras coisas são invenção do sistema religioso, porque eles fazem campanha. E campanha não se fazia na lei de Moisés. Se fazia? Não, não se fazia. Eles fazem campanha em cima do monte de 21 dias. E na lei de Moisés não tinha campanha em cima do monte de 21 dias. Tem? Não. É invenção do sistema religioso. Então,
Na chamada erradamente igreja não existe evangelho. Evangelho tem os pregadores da graça. Os pregadores da graça, sim, que abrem nas epístolas de Paulo e mostram o evangelho. Prega o evangelho. No sistema religioso, o povo vai para a chamada erradamente igreja ouvir a lei. Eles não vão ouvir evangelho. Porque lá não tem evangelho. E se não tem evangelho, também não tem poder de Deus. Porque disse Paulo aos Romanos capítulo 1, versículo 16, portanto, eu não me envergonho do evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus. Só tem poder de Deus se tiver evangelho. Se não tem evangelho, o que tem no sistema religioso é engano, é invencionice dos intitulados pastores. Mas não é poder de Deus, porque não tem evangelho. Pegou a visão aí? Então Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. Só que no sistema religioso tudo é pago. Se você for num templo religioso, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e não dá oferta, e não dá um dízimo, a pregação dos seus líderes religiosos é em cima de você. Começa a te chamar de avarento, de mão mirrada, mão fechada. É porque tem uma irmã aqui que veio para o culto quarta-feira passada, as irmãs vêm aqui congregar, mas são mão fechada, não dá um dízimo aqui para ajudar a obra de papai, não dá uma oferta aqui para comprar uma cadeira, para comprar um ar-condicionado. Tudo isso para te meter vergonha, te constranger, para você meter a mão no bolso, abrir a carteira, tirar o dinheiro e dar para eles lá. E aí você já está naquele ambiente, né? Já está naquela ambiência ali, para você não se sentir constrangido e passar vergonha. Você acaba abrindo a carteira, metendo a mão no bolso e dando dinheiro para sustentar esses vira-latas que dizem falar em nome de Deus. Então, abençoados, os religiosos têm até zelo de Deus, mas sem entendimento. Eles vão contra o sacrifício de Cristo na cruz. Eles rejeitam a graça de Deus, estabelecendo a sua própria justiça. E tudo é eu. É porque eu subi um monte, é porque eu dei o dízimo. Ah, eu consegui meu carro porque eu dei o dízimo. Abençoados, você conseguiu o teu carro porque você ralou, porque você trabalhou para ter teu carro. E é claro, é óbvio, é lógico, que Deus te deu saúde e força para você trabalhar, para você comprar teu carro, abençoado. Mas você não conseguiu esse carro, essa casa, esse apartamento porque você deu dízimo. Porque pelo dízimo não era para você conseguir nada. Pelo dízimo, você dando dízimo, não era para você conseguir nada, nada, nada. Pelo dízimo você é maldito, abençoado. Pelo dízimo você está debaixo de maldição. Não era para tu conseguir nada, porque disse Paulo quando voltou no terceiro céu, pregando aos galateiros, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pois escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las, para fazê-las. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças, dá o dízimo, circuncisão e etc. Se você dá o dízimo e não cumpre o restante das 612 ordenanças da lei, Paulo diz que você está debaixo de maldição, não é de bênção. Então, pelo dízimo, não era para você conseguir nada, porque você está contra. Está contra o quê? O sacrifício de Cristo naquela cruz, naquele madeiro. E você, indo contra o sacrifício de Cristo, você se coloca automaticamente debaixo de maldição. E um pregador de vocês aí, da lei, Tiago disse lá em Tiago capítulo 2, versículo 10, pregador dos judeus, pregador de vocês da lei, sabe o que Tiago disse? Tiago disse que se você guarda os mandamentos da lei e tropeça em um só mandamento, você se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Se você dá o dízimo, mas você tropeça e não cumpre o restante das 612 ordenanças da lei, você é culpado de todos os demais mandamentos, de todas as demais ordenanças. Tornou-se culpado de todos. Então, através do dízimo não era para você conseguir nada.
Porque através do dízimo você se torna maldito, debaixo de maldição. Você conseguiu o teu carro porque você ralou, porque você trabalhou. Entendeu? Aí muitos dizem, mas Jesus não proibiu dar o dízimo. E vou no livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 23, aonde Jesus de Nazaré olhou para os judeus de origem judaica, para os escribas e fariseus, e disse, ai de vocês, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dais o dízimo do cominho, do endro, da hortelã e do açafrão, e vocês esquecem de praticar 3 coisas importantes da lei. Que lei? A lei de Moisés. Primeiro, a justiça, o amor e a misericórdia. Deveis, pois, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mas Jesus disse isso para quem? Para os gentios ou para os judeus? Para os cristãos ou para os judeus? Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse isso para os judeus de origem judaica. A pergunta que não quer calar é, tu és judeu, é? Tu és de Israel? Tu és israelita? Não. Então aquela palavra de Cristo não se aplica a você. Vem cá, tu é fariseu? Tu é escriba? Porque Jesus falou assim, ai de vós escribas e fariseus. Jesus não disse assim, ai de vós brasileiros, americanos, gentios. Não. Jesus de Nazaré disse assim, ai de vós escribas e fariseus. Tem algum escriba aqui nessa live? Não tem. Tem algum fariseu aqui nessa live? Também não tem. Então essa palavra não se aplica a mim. Essa palavra não se aplica a vocês. Essa palavra foi para os judeus. Foi para os líderes religiosos da época de Jesus de Nazaré. Foi para os escribas e fariseus. E o dízimo era alimento, não era dinheiro. Ai de vós, escribas e fariseus, que dás o dízimo da hortelã, alimento. Do coentro, alimento. Do açafrão, alimento. E do cominho, alimento. Então, gente, o dízimo era alimento, nunca foi dinheiro. Mas a Bíblia diz no livro histórico de Lucas, capítulo 18, versículo 14, que 2 homens estavam orando. E um disse, Senhor, que foi um fariseu, né? Mas fariseu era o quê? Era judeu de origem judaica. Eu não sou pecador como os demais homens. Ele estava orando de si mesmo e para si mesmo. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu recebo. Eu não sou pecador como os demais homens. E o outro homem falou, Senhor, eu sou pecador, porque na lei eles eram pecador mesmo. Porque eles transgrediam a lei de Moisés, estavam debaixo de uma lei que era a lei de Moisés. Livro histórico de Lucas, capítulo 18, versículo de número 14. Né? Um estava orando de si mesmo para si mesmo, e o outro se humilhou. O fariseu e o publicano. Né? Olha o que está escrito, Lucas capítulo 18, versículo 9 e diante. E disse também esta parábola. Jesus pregava muito sobre parábola. A palavra parábola no grego quer dizer parábole, que quer dizer comparação. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo. Que templo? Ao templo de Jerusalém. E no templo de Jerusalém, gentil não entrava, tá? No templo de Jerusalém, só entrava judeu de origem judaica. Gentil era proibido de entrar, era considerado pagão. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Versículo 13. O publicano, porém estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa,
e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então observe, o fariseu, que era aqueles caras que pregavam que não viviam, os fariseus usavam uma mitra ao redor da sua testa, escrito santidade ao Senhor. Os fariseus pregavam contra os adultérios, contra o adultério, mas eram os piores adúlteros. Pregava contra o roubo e roubava as pobres viúvas usando o nome santo de Deus. Pregava contra a prostituição, como os pastores pregam hoje aí, e eles prostituem a palavra de Deus. São os fariseus dessa geração. Então, esse homem aqui, fariseu, disse: Deus, jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas abençoado, de tudo quanto possuo. Naquela época já existia o dinheiro. Naquela época já existia a moeda. Mas essa expressão aqui, e dou o dízimo de tudo quanto possuo, era alimento. Não tem nada a ver com dinheiro. Ele dava o dízimo alimento, porque escribas e fariseus não davam dinheiro. Escribas e fariseus davam alimentos como dízimo. Por isso que Jesus de Nazaré disse em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dais o dízimo do cominho, alimento, da açafrão, do endro e do coentro. Por quê? Porque eles davam o dízimo alimento. Então, abençoados, dízimo era alimento e era uma das ordenanças da lei. Lá em Deuteronômio, para a gente encerrarmos essa live, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, na instituição dos dízimos, é necessário sempre nós batermos nessa tecla, porque os religiosos, eles ouvem aqui hoje nós pregando sobre dízimo e depois esquecem. Eles esquecem, né? O ser humano tem disso, ouve a mensagem e depois esquece, não grava na mente e no coração, não guarda a mensagem no coração. É necessário nós sempre estamos tocando nessa tecla, porque os cães gulosos aí, os pastores mercenários estão nos seus templos aí, manipulando a palavra. E dizendo para o povo: não, dízimo é dinheiro sim, você tem que trazer, não ouça esses pregadores da graça não. Dízimo é dinheiro, você tem que ser fiel a Deus, nada é de graça. Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, e você tem que pagar pelo aquele ato que Cristo fez na cruz. E isso é uma mentira, isso é uma falsa pregação, isso é heresia, porque Cristo se ofereceu voluntariamente pelos pecados dos judeus, que era a transgressão da lei de Moisés, e para salvar os judeus das 613 ordenanças da lei de Moisés, que era o ministério de morte e condenação. E através do sangue de Cristo derramado, tirou a transgressão dos judeus e aproximou os gentios a Deus, atraiu nós gentios ao Pai. Então, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus usou Moisés e disse assim para os judeus: não foi para mim, não foi para vocês. Certamente darás os dízimos da novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolherem do campo. Os judeus davam o dízimo anualmente, uma vez por ano, da novidade da semente do campo, daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam. Versículo 23, e no lugar que escolheu o Senhor para lhe pôr o seu nome, esse lugar era o templo de Jerusalém, que não existe mais, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas ovelhas, alimento, e do teu cereal, e do teu grão, e do teu azeite, para que tu aprendas a temer o nome do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 14, versículo 24. Se porventura da onde vocês moram até o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de maneira que vocês não possam levar a novidade da semente do campo de vocês, os dízimos de vocês, alimento, o que é que vocês vão fazer com esses dízimos, alimento? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com dinheiro na mão, pega a tua família, teus filhos, tua esposa e vai para o templo de Jerusalém. Com dinheiro na mão. E quando chegar no templo de Jerusalém com dinheiro na mão, tu vai fazer o que com esse dinheiro? Dá para o sacerdote? Não. Tu vai fazer o que? Deuteronômio capítulo 14, versículo 26. Tu darás aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Está vendo que o dinheiro já existia?
Porque tem titulado pastor mentiroso aí dizendo, porque naquele tempo não existia dinheiro. O dízimo do povo era alimento porque ele só tinha alimento mesmo e era troca. Eles trocavam, não existia moeda, não existia dinheiro. E é mentira. Existia o dinheiro. Então vende-o e pega o dinheiro na tua mão. Existia o dinheiro, não existia. A Bíblia diz que existia. Então tudo era aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tudo era aquele dinheiro por bebida forte, e por vinho, e por cereal, e por vacas, e por ovelhas, e por tudo quanto a tua alma te pedir. E depois de comprar tudo isso é para fazer o quê? Deuteronômio capítulo 14, versículo 27. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua família. Porém, não desamparará o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. E nem o órfão, e nem a viúva, e nem o viajante, e nem o forasteiro. Versículo 28. De 3 em 3 anos tu vai recolher o dízimo alimento nas tuas portas. Para quê? Para quê? Qual é o propósito? Então virá a ti o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. E o órfão, e a viúva, e o viajante, e o forasteiro, para que eles comam e se fartem, e o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizeres. Essa era a doutrina do dízimo. Levítico capítulo 27, versículo 30, Deus usou Moisés e disse, todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. Alimento, gente. Números capítulo 18, versículo 21 em diante, a Bíblia diz que os dízimos deveriam ser dados aos levitas. Aos levitas, porque os levitas não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. E ao órfão, a viúva, o viajante e o forasteiro. Então, o dízimo na Bíblia, gente, era bíblico? Era, mas para quem? Para os judeus de origem judaica. E era alimento abençoados. Nunca foi dinheiro. Então, se você hoje continua dando dízimo em dinheiro e mensal, sinto muito te informar, mas biblicamente você é maldito. Você está debaixo de maldição. Você está indo contra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E outra, você é merecedor de mais severo castigo. Foi o que o apóstolo Paulo disse em Hebreus capítulo 10, versículo 29. Eu vou ler. Lê também na sua Bíblia aí na sua casa, no sofá. Abra aí. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Glórias a Deus. Olha o que o apóstolo dos gentios disse em Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus. Está vendo? Você com essas atitudes, dando dízimo, subindo o monte, fazendo um sacrifício, fazendo jejum e etc., que tudo isso era a ordenança da lei de Moisés, você está pisando no sacrifício do Filho de Deus. E pela Bíblia, pelo Evangelho, você é merecedor de mais severo castigo. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Alô? Você praticando as ordenanças da lei, você é merecedor de maior castigo. Você está tendo por profano o sangue do testamento, o sangue da nova aliança, que é o sangue de Cristo, que nos santificou naquele madeiro, naquela cruz, e você está fazendo agravo ao Espírito da graça. E aí, meu amado, você fica debaixo de uma disciplina de Deus. É por isso que os religiosos vivem sem paz. Oram, oram, oram e Deus não responde.
ora pedindo a cura e a cura nunca é uma realidade. Ora pedindo para Deus abrir a porta e a porta nunca abre. Ora para Jesus curar e Jesus nunca cura. Ora para a porta do emprego abrir e a porta nunca abre. Busca Deus de manhã, busca Deus de tarde, busca Deus de noite e nunca encontra Deus. Cadê Deus? Participa de culto de libertação que nunca liberta. Vai para um monte fazer campanha e nunca obtém vitória. Por quê, irmãos? Porque estão debaixo de uma disciplina de Deus. Porque está pisoteando o sacrifício do Filho de Deus. E está profanando o sangue do testamento com que foi santificado e está fazendo agravo ao Espírito da graça. Meu amado, abandona esses tempos de pedra. Vocês religiosos estão debaixo de uma disciplina de Deus. Vocês religiosos não estão a favor de Cristo. Vocês religiosos estão indo contra Cristo. Contra o que Cristo fez naquele madeiro. Vocês estão dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. E Cristo, ele aboliu a lei e estabeleceu a graça. Então, o nosso chamado é para nós reinarmos em vida e em perfeita vitória. E esse reino é espiritual. E por que os evangélicos não estão reinando em vida e em perfeita vitória? Só vivem perturbados, vê diabo em tudo, não tem paz consigo próprio, consigo mesmo, porque estão indo contra o sacrifício de Cristo. Tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Aí Paulo disse, irmãos, a minha oração, Romanos capítulo 10, por Israel, é para que Israel seja salvo. Salvo aonde, gente? No entendimento. Salvo na mente. Amados, salve a tua mente. Salve o teu entendimento. Leia a palavra do Pai. Peça o Espírito Santo para te ensinar. Porque Jesus de Nazaré disse para os seus 12 discípulos, antes de morrer na cruz e antes de ir para o céu e ser recebido assunto ao céu, Jesus de Nazaré disse que ia enviar o Espírito Santo, o Consolador. E Jesus de Nazaré disse, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto eu vos tenho dito. Jesus não disse que ia enviar pastor, não. Jesus não disse que ia enviar bispo, pastora, apóstolo para te ensinar e para te fazer lembrar todas as coisas, não. Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo. Os religiosos andam com a Bíblia na mão, lê, e não entende. Por quê? Porque tem véu. Tem o véu de Moisés no coração e na mente. Eles lêem a Bíblia com óculos da religião. Livro histórico de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmão Ricardo Teixeira, Jesus disse que ia enviar o Espírito Santo e não pastores. Então, quem inventou esse negócio de pastor, de bispo, de apóstolo, como cargos eclesiásticos? Para conduzir pessoas, para se intrometer na vida de A e de B, e para ditar regras sobre a vida de A e de B, e para governar sobre a vida de A e de B. Quem inventou isso foi Roma, foi a religião católica, que inventou cargos eclesiásticos. Aquilo que na palavra do Pai é dom, eles inventaram como cargos para homens mandarem sobre a vida de outro homem
e para homem governarem a vida de outros homens, e para homens se sentirem melhores e maiores e superiores a outros homens que estão assentados na cadeira na chamada erradamente igreja. Porque igrejas são vidas e não paredes. Igrejas são pessoas. Eu sou a igreja. O Senhor é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo e não as paredes. Então, quem inventou isso como um cargo eclesiástico foi a religião católica. E a religião evangélica, que é filhinha da religião católica, copiou isso. E aí saiu dando cargos eclesiásticos para os homens. Você é pastor, você é bispo, você é apóstolo, você é apóstola, você é bispa, você é pastora. Tudo isso para homens se sentir melhores e maiores do que os outros homens que estão assentados na cadeira, na chamada erradamente igreja. E para encerrarmos, pastor no evangelho não é cargo, pastor no evangelho não é título, pastor no evangelho é dom. E o dom você não recebe numa sala de teologia. O dom, quem dá é o Cristo ressuscitado. Efésios capítulo 4, versículo 8, Paulo disse, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Versículo 11, Paulo mostra esses dons. E ele mesmo deu uns para apóstolo, dom. E outros para profetas, dom. E outros para evangelista, dom. E outros para pastores e doutores, dom. Então, pastor, meu amado, é dom. Não é um cargo, não é um título eclesiástico. Pastor como título, nós, povo da graça, só estamos submetidos a um único pastor, que é o Cristo, o ressuscitado. Ele é o nosso pastor. Agora, pastor no evangelho é dom, não é cargo eclesiástico. Pegou a visão? Então, eu não sou contra, irmão Ricardo Teixeira, a reunião. Eu sou contra o comércio em nome de Deus que se faz nas reuniões. Eu não sou contra, pessoalmente, ao dom de pastor, a um camarada que prega, que tem um dom de pastor, o dom de pregar o evangelho. Eu não sou contra. Eu sou contra os caras que se intitulam pastor, ao título, ao cargo, porque esse título só pertence a Cristo ressuscitado. Eu não sou contra os irmãos se reunirem na sua casa para falar do evangelho, para pregar o evangelho da graça, ou em qualquer lugar, em qualquer espaço, para pregar o evangelho verdadeiro sem comércio, sem cobrar dízimo, sem pregar heresia, para ganhar dinheiro, mas simplesmente para pregar de graça o evangelho e para nós aprendermos uns com os outros o evangelho da graça. Eu não sou contra. E para nós também se confraternizar, né? Fazer uma torta, fazer um bolo, nós conversarmos. Eu não sou contra os irmãos se reunir nas suas casas ou em um espaço para pregar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Eu sou contra é o que se faz nas reuniões, nesses templos religiosos. Os intitulados pastores cobram dízimo, cobram sacrifício em dinheiro do povo, cobram voto em dinheiro do povo, cobram oferta em dinheiro do povo. Você está entendendo? E ainda usa o nome santo de Deus para arrancar o dinheiro do povo. Eu sou contra isso. Eu sou contra o comércio da fé. Eu sou contra essas coisas. Você está entendendo? Eu sou contra o comércio da fé. É isso que eu sou contra. Se for da vontade de Deus, eu pretendo me reunir aqui na minha casa com alguns irmãos para pregarmos o evangelho da graça, para nós lermos a palavra, lermos o evangelho e se confraternizar. Se for da vontade do Pai, eu tenho essa vontade. Porque eu não sou contra os irmãos se reunirem para pregar a verdade. Eu sou contra pregar mentira, pregar heresia, cobrar dízimo, cobrar oferta, pregar a lei de Moisés. Eu sou contra isso. Eu sou contra o comércio em nome de Deus. Então, gente, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Disse Paulo em Gálatas capítulo 5. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não se sujeite, se submeta de novo
ao jugo de servidão. Porque os Gálatas estavam retornando para a lei de Moisés, estavam voltando para o judaísmo, a praticar a circuncisão, a dar o dízimo, estavam voltando a praticar essa ordenança da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu na cruz. E Paulo disse que eles retrocederam para a lei, eles estavam de novo se submetendo a um jugo de servidão. Aí Paulo disse, não façam isso. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não vos submetais novamente a um jugo de servidão. Então, para encerrar, eu quero dizer para vocês que o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus não é ir ao monte. Poder de Deus não é profetizar. Poder de Deus não é gritar. Poder de Deus não é rodar. Poder de Deus não é cair dizendo que está caindo no espírito. Isso é carne. Carne ativada. Poder de Deus não é gritar, não é interpretar línguas. Disse Paulo quando voltou no terceiro céu. Poder de Deus é o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é poder de Deus. Se tem Evangelho, tem poder de Deus. Se não tem Evangelho, é engano, sarta fora, não tem poder de Deus. E esse poder de Deus não está no monte, não está nas grandes catedrais, não está na catedral de Roma. Esse poder de Deus está dentro de nós. Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Paulo disse que ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder de Deus está dentro de nós. Vocês são poderosos. Vocês têm poder de Deus dentro de vocês. Esse poder está ativo na tua vida e na minha vida. Esse poder não opera nos templos religiosos evangélicos. Esse poder não opera nas convenções, que na verdade são uma quadrilha, é uma máfia para arrecadar dinheiro. Esse poder opera dentro de nós. E eu declaro aqui nessa live, recebam o infinitamente mais do Pai na tua vida espiritual. Recebam o infinitamente mais de Deus na tua saúde, nos teus negócios, no teu casamento. Recebam o infinitamente mais de Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vocês são mais do que vitoriosos. Vocês são mais do que vencedores. E como nós somos mais do que vencedores, você já venceu essa luta, essa depressão, esse desafio, essa crise, essa luta, essa perturbação que aflige a tua alma, que tira a tua paz, que rouba a tua alegria, que rouba o teu apetite. Você já venceu todas as coisas, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores. Receba essa palavra. Assim é, assim seja. Amém. Oremos. Pai dos Espíritos, obrigado por esses minutos aqui pregando o Evangelho da Graça. Eu te agradeço por tudo. Obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs. Continua, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos e das tuas filhas. Pai, continua conosco, nos dando força, graça, saúde, para a glória de Deus Pai. Amém. Graça e paz para o irmão Ricardo Teixeira. Irmão Ricardo Teixeira, que o Pai continue te abençoando. Graça e paz para o irmão Elias Paulo. Irmão Elias Paulo, Deus continue te abençoando. Graça e paz para o irmão Neilton Cardoso. O irmão Neilton Cardoso está fazendo live todos os domingos, irmão. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, o irmão Neilton Cardoso tem uma palavra do Pai, do Evangelho da Graça para os nossos corações. Assistam essa live. Não percam.
Participe da live do irmão. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, o irmão Neilton Cardoso, ministro da Graça de Deus, está pregando o Evangelho da Graça aqui no Facebook. Participe, divulgue. Amém? E graça e paz para a irmã Vanilda Lima. A irmã Vanilda Lima também, irmão, sempre está fazendo live toda quarta-feira à noite, né? Todas as quarta-feiras, às 9 horas da noite. Participe também da live da irmã. Toda quarta-feira, às 9 horas da noite. Ela também tem um canal aí no YouTube. O nome do canal da abençoada é Canal Graça em Ação. Você que não é inscrito no canal da irmã, se inscreva no canal da irmã e aperte o sininho para vocês receberem todas as notificações. Sempre a abençoada está lá postando um vídeo novo, mensagem nova, pregando esse poderoso Evangelho da Graça de Deus. Então, tamo junto aí, irmã Vanilda Lima, pregando esse Evangelho poderoso da graça. Amém? Graça e paz aí para a irmã Maria das Graças, para o irmão Reginaldo Bertoso. O irmão Reginaldo Bertoso, amados, tem aí um grupo no WhatsApp. O nome do grupo do irmão é Caminho da Graça. Esse grupo é uma bênção, onde nós estamos a cada dia crescendo na graça e do conhecimento, né? Você que deseja participar de um grupo assim, para estudar a Bíblia, para estudar a palavra e para crescer na graça e no conhecimento, para crescermos junto no entendimento e no conhecimento do Evangelho, deixa o número aí do seu WhatsApp que nós vamos estar adicionando você ao grupo e você não vai se arrepender, porque o grupo é uma bênção, onde os irmãos lá pregam o Evangelho da Graça e esse grupo está crescendo, viu, irmãos? Esse grupo a cada dia está crescendo e está uma bênção para a glória de Deus. Então participe desse grupo. Então, melhor noite para todos. Vamos que vamos aí pregando o Evangelho da Graça. Deus é bom. Irmão Paulo Roberto Pires da Silva Pires, ele escreveu aí para mim aí. Ele escreveu: Fabiano, filho do Eterno, melhor noite abençoado. Deus continue te abençoando, eleito, escolhido do Pai. O irmão Paulo também faz live, irmão. Toda sexta-feira à noite ele prega o Evangelho da Graça aí. Faz live também, uma bênção, irmão. É ministro da Nova Aliança, pregador do Evangelho da Graça. Que Deus continue te abençoando, meu amado. Tamo junto aí pregando esse Evangelho. Então, eleitos, enfim, Deus continue abençoando a todos. Bem-vindo à minha live, irmão Lauro. Deus continue te abençoando, irmão Lauro, com toda a sorte de bênção, em nome do Cristo ressuscitado, pois o irmão já é abençoado. Glória a Deus. Irmão Bruno, Deus continue te abençoando também ricamente e poderosamente. Tamo junto aí, viu? Melhor noite para todos. Irmã Neuza Paiva. Deus continue te abençoando, eleita, abençoada, escolhida do Pai, desde antes da fundação do mundo, predestinada. Deus é contigo, Deus é conosco. Eleitos, Deus continue abençoando a todos. Enfim, até a próxima live. Compartilhe essa live aí para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem libertadora e transformadora do Evangelho da Graça. Eu tenho 2 canais no YouTube que estão assim: Fabiano Santana, pregador da graça. Se inscreva no meu canal no YouTube e aperte o sininho para você receber todas as notificações. Sempre estamos lá postando um vídeo novo, mensagem nova, para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação espiritual. Graça e paz. Fui!